Ela colocou para gravar. Vamos lá. Bom, essa é a oitava aula do livro de Gênesis. Essa é a iniciativa da Escola de Liderança e Ministério da Primeira Igreja Batista de João Pessoa. Eu sou Ricardo Moreira, o professor. Nas aulas passadas, nós começamos vendo a criação. Nós vimos que Deus tudo criou em 7 dias. Ele criou porque ele quis criar e foi a voz dele, a vontade dele. Ele emana uma ordem e uma ordem dada por Deus é obedecida até ao nada, porque nada existia e ele emana uma ordem, haja luz e houve luz, ao nada e houve luz, né? E terminou a criação e foi visto que tudo era muito bom. Nesse íntere, que está relatado em Gênesis 1 e Gênesis 2, houve uma queda de um dos anjos, Satanás, e Satanás conseguiu convencer um terço dos anjos a segui-lo, a querer ser igual a Deus, né? E depois Satanás ele induz Eva e Adão a pecarem e a desobedecerem a Deus. Por isso, depois que Adão e Eva eles adquirem esse pecado que foi eles terem noção do que é certo e errado, do bem e do mal, há uma série de consequências, né? O pecado é instalado e Deus disse à serpente: olha, você vai ser maldita entre os animais domésticos. E existe todo um simbolismo sobre isso. Deus disse à mulher: olha, eu vou aumentar as dores de parto, seu desejo será para o seu marido. Na verdade, ele estava ali mostrando que a harmonia que existia no casamento perfeito que Deus tinha, tinha planejado havia de acabar. E Deus disse ao homem: olha, por causa disso, também maldita é a terra, não só nós seres humanos fomos afetados pelo pecado, mas a própria natureza foi afetada pelo pecado, porque ela produzirá também espinhos e cardos, e mais, agora do suor do seu rosto tu comerá o pão, sabe? E nessa conversa, Deus vira para a serpente e diz assim: porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. A gente hoje já sabe que o descendente dela é Jesus Cristo, mas naquela época que foi escrito o Gênesis, não, o nome Jesus Cristo não foi enunciado, sabe? Então a Bíblia começa a mostrar como Deus prepara a salvação em Jesus Cristo e vai mostrando que salvação é livramento, ela era libertação, era dar vitória com prosperidade, foi evoluindo até chegar a mostrar todas esse contexto do que é salvação por fim, uma adoção de Deus a nós como filhos em Jesus Cristo, e em Jesus a gente é reconciliado com Deus, né? Foi isso que a gente aprendeu. E na última aula, a gente viu que houve uma multiplicação do pecado, isso foi mais é, uma consequência do primeiro pecado, e Deus resolveu acabar com o mundo e usou o dilúvio para isso acontecer, né? Isso a gente viu, foram os capítulos 6, 7 e 8 de Gênesis. E como é que, o que aconteceu, o que é que a Bíblia narra nos capítulos de Gênesis, capítulo 9 e 10? Esse período entre Gênesis 9 e 10, e um pouquinho do 11, são 350 anos que ocorre na história de quando Noé sai da arca, né, com seus filhos. Após o dilúvio, os capítulos 9 e 10 mostram o que foi que aconteceu. E a família de Noé foi, então, a célula geradora de toda uma nova humanidade, né? E é interessante que alguns detalhes que hoje eu vou mostrar a vocês
eles não são percebidos quando a gente lê a Bíblia assim, passa por cima das coisas, né? Os detalhes são preciosos, né? Os antropólogos pegam esses detalhes e detalham o que quer dizer. É uma coisa detalhada, pormenorizada, uma coisa, uma minúcia, um pormenor. E assim, quando você pega essa minúcia, você começa a entender o todo e até os antropólogos, até que não acreditam em Deus, começam a entender como houve o povoamento do planeta Terra, né? Vamos lá. Depois do dilúvio, Deus abençoou Noé e os seus filhos, dizendo: sejam fecundos, multipliquem-se e encham a terra. Todos os animais da terra e todas as aves do céu terão medo e pavor de vocês. Tudo que se move sobre a terra, todos os peixes do mar serão entregues nas mãos de vocês. Olha, isso foi o que Deus disse, foi o que Deus planejou lá em Adão e Eva, mostrando que Deus estava começando uma nova criação, depois do dilúvio, com os filhos de Noé, do jeito que começou lá com Adão e Eva. E continua a narrativa de Deus dizendo assim: olha, tudo que se move e vive servirá de alimento para vocês. Assim como eu dei a erva verde, assim como eu dei as plantas, eu dou tudo, tudo, tudo que se move, quer dizer, agora, antigamente, era, todo mundo era, era vegetariano. Agora, Deus diz assim, se mover, pode comer. Só que ele faz uma restrição. Carne, sim, carne pode comer. Porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, você não deve comer, não. Não deve comer, né? Deus cuida da nossa forma de se alimentar e coloca um cuidado da vida. E o sangue aqui já aparece como um símbolo de vida. Aqui, do mesmo jeito que antes Deus mostra que o descendente vai nos salvar, aqui o sangue significa vida. Já estão percebendo como isso é importante? Como esse detalhe é importante, né? Cuidado, eu não quero que vocês comam sangue com vida, porque sangue é vida. Já é um símbolo lá apontando para a cruz, né? Deus também disse a Noé e a seus filhos: eis que estabeleço a minha aliança com vocês e com a descendência sou eu e você, com todos os seres vivos, com as aves, com todo mundo que saiu da arca, né? Vocês não vão ser mais destruídos com dilúvio. Então, eu tenho a certeza, hoje, que não vai ter uma inundação geral, universal, que todo mundo vai morrer de sair, porque Deus prometeu que não vai ter mais dilúvio. Então, Deus faz essa aliança com o ser humano, né? E ele diz mais: este é o sinal da minha aliança e faço entre mim e vocês, e todos os seres vivos que estão com vocês, e todas as futuras gerações. Porei o meu arco nas nuvens, e ele será por sinal da aliança entre mim e a terra. Quando eu trouxer nuvens, assim, quando começar a chover e nelas aparecer o arco, então eu vou me lembrar, é um sinal, minha gente. Se lembra que a palavra é ot, foi, um sinal que foi colocado, a mesma palavra lá em Caim, ot. Quando eu ver esse arco-íris, eu vou me lembrar que eu fiz uma aliança com vocês. Começou a chover, aparece a aliança, eu não vou deixar a chuva mais inundar a terra. Eu fiz uma aliança com vocês, né? Esse arco-íris lembra a mim a aliança e lembra a Deus a aliança. É claro que Deus não precisa ser lembrado, né? Isso é uma forma poética de Deus mostrar a mim e a você que toda vez que o arco-íris aparecer é o símbolo que Deus escolheu para mostrar a mim e a você que eu não vou mais morrer de um dilúvio completo.
né? Então, Gênesis 9, de 18 a 19, diz assim: os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã, Jafé. Cã é o pai de Canaã. Olha, detalhes, Deus dá esse detalhezinho. Esses três são os filhos de Noé, e a partir deles se povoou toda a terra. Eita, né? Aí, logo na sequência, já no versículo 18, diz que Noé, agricultor, quer dizer, quando Noé saiu da arca, ele começou a plantar. Ele passou a plantar uma vinha, uva, e fez vinho. E bebendo vinho, bebeu demais, embriagou-se. E ele ficou nu dentro da tenda dele. Cã, um dos filhos, repete a Bíblia, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, foi contar isso a seus dois irmãos, que eles estavam do lado de fora. Então, os outros irmãos, Sem e Jafté, pegaram uma capa, puseram sobre os próprios ombros, andando de costa, para não ver o pai nu, com o rosto desviado, cobriram a nudez do pai, sem que visse. Quando Noé despertou do vinho, acordou da cachaça que tomou, soube que o filho mais moço tinha feito. Eita. Então disse Noé, o pai, maldito seja Canaã, seja servo dos servos para os seus irmãos. E continuou, bendito seja Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. E disse para o outro filho, e que Deus engrandeça Jafté, que ele habite nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Rapaz, eu sempre tive isso, né? Antes de estudar, eu sempre tive essa dúvida assim. Poxa vida, Noé foi muito duro com Cã. Só porque Cã viu Noé nu e Noé foi amaldiçoado por causa do pai, porque viu o pai nu. Eu de costa assim, eu já troquei minha roupa na frente de minha filha, assim, de costa, assim, eu digo, eita, rapaz, que negócio, rapaz, o que é isso? O que é isso, né? E aí eu fui estudar e com certeza a Bíblia não mostra nada por acaso, certo? A Bíblia quer ensinar alguma coisa sobre essa dureza, aparente dureza que Noé teve com Cã, né? Primeiro, a explicação mais simples pode ser simplesmente porque quer ensinar que os filhos têm que ter respeito pelos pais, sabe? E, por consequência, se a gente tem respeito por nossos pais, a gente vai ter respeito por Deus Pai, né? Veja que Cã viu Noé nu e a Bíblia relata que Cã foi contar aos irmãos. De algum modo, desmoralizou o pai Noé, sabe? Noé, assim, errou, tomou uma bebida a mais, inclusive vi comentários sobre isso, que na época não havia ainda uma lei contra a embriaguez, tá? Então, o próprio... Bom, enfim, mas isso não vem ao caso. O que vem ao caso é a gente entender essa passagem. Então, Cã vê Noé nu e vai enredar aos irmãos. Então, de algum modo, Cã desmoralizou o pai, sabe? E Deus não gosta disso, não, né? Deus não quer isso, tanto que um dos mandamentos da Bíblia é honrar pai e mãe, e serão acrescentados os teus dias aqui na terra, porque se você sabe honrar pai e mãe, automaticamente você sabe honrar o Deus Pai. Então, essa é a explicação mais lógica, mas existem outras explicações, eu estudei sobre isso,
que pode ter sido um pouco pior, sabe? Talvez Cã tenha passado, inclusive, do limite, porque a palavra hebraica usada para ver o pai nu é Ra'an. E esse Ra'an tem um sentido mais apurado, assim, de examinar, de ficar olhando, de querer, talvez, mexer, tocar, sabe? E inspecionar mesmo o pai nu, sabe? Então, se foi isso mesmo, e a palavra hebraica foi essa, talvez Deus esteja ensinando que a gente tem que ter um certo pudor nas coisas, sabe? A gente não pode, sabe? A gente não pode banalizar o ser humano, né? Eu vejo alguns YouTubers que acontecem, sabe? De gente fazendo o corpo dele como nada, sabe? E o corpo humano é a imagem e semelhança de Deus, merece respeito e consideração. Então, talvez Kant tenha passado do limite, não tenha só visto o pai e tenha ido só contar aos irmãos, não, pela palavra hebraica usada. E eu vi um comentário de um teólogo, sabe, não era conhecido teólogo, mas eu achei interessante isso, que pode ter sido uma coisa pior ainda, e faz um pouco sentido, sabe? No Antigo Testamento, se você vai em Levítico 18:7, você lê, descobrir a nudez pode ter, se referir a ter relações com a esposa de alguém, sabe? Não, isso, claro, isso não está explícito, mas pode ter sido, porque veja, quando você lê Levítico 18:7, diz assim: não descobrirás a nudez de teu pai e de tua mãe. Ela é tua mãe, não lhe descobrirás a nudez. E logo no capítulo 20 diz assim: o homem que se deitar com a mulher de seu pai, ou seja, incesto, terá descoberta a nudez de seu pai, a nudez de seu pai. Ambos serão mortos e o sangue cairá sobre eles. Então, talvez, esse tenha sido o erro de Cã. E se esse foi o erro de Cã, foi um erro extremamente grave. Enquanto o pai estava bêbado, ele teve relação com a mãe, sabe? É, é assim, é difícil você afirmar uma dessas possibilidades. Eu prefiro ficar com a primeira, sabe? Com a primeira. Mas eu quis trazer as outras porque tem sentido, não é uma coisa sem sentido, não, sabe? Mas a coisa mais simples que pode ter sido é assim, que um filho tem que ter respeito pelo pai. E se respeitar o pai, é, a gente aprende a ter respeito por nosso Deus Pai. E Cã foi contar aos irmãos. Eu prefiro ficar com essa. Mas tem essas outras que não pode ser desconsiderado, não, tá certo? Por isso, por causa desse pecado de Cã, ficou estabelecido o destino de cada família na Bíblia. Né? Cã se tornou maldito para receber a bênção. Né? E os descendentes de Cã foram os opositores do povo de Deus, sabe? A Bíblia relata, eu vou mostrar a vocês, que os descendentes de Cã foram os amorreus, os filisteus, os egípcios, os hititas, os Nínive, os ninivitas, os que moravam em Sodoma e Gomorra. Quer dizer, os povos inimigos de Deus eram descendentes de Cã, né? Os descendentes de Jafté foram espalhados na terra, né? E olhe, mas eles receberam uma bênção, eles que habitem, e ele que habite nas tendas de Sem, quer dizer, e a gente sabe que a salvação chegou por meio dos judeus e depois foi estendido para os gentios, né? A gente sabe disso, mas
essa é uma profecia já anunciada no Antigo Testamento, em Gênesis, através de Jafté, né? Os filhos de Jafté têm algumas traduções, Gomer, Magog e tal, por esses foram repartidas as ilhas dos gentios na sua terra. Você encontra a palavra gentios em algumas traduções da Bíblia. Está lá em Gênesis capítulo 10. Né? E Sem foi aquele que iniciou o povo de Deus, para quem Deus, o Senhor, ia sinalizar algo especial a partir de Abraão. Por isso que Gênesis 10, 21 diz: E a Sem nasceram filhos, e ele é pai de todos os filhos de Eber. Você sabe o que é Eber? Uma outra tradução para Eber é Hebreus. Quer dizer que descendentes de Sem foram os hebreus, povo de Deus, né? Mas eu não vou ler tudo, mas eu trouxe assim o que está escrito na Bíblia, vezes os filhos de Jafté, São Gomer, não sei quem, não sei quem, repartiram entre si as ilhas das nações de suas terras, segundo sua língua, e suas famílias e nações são gentios. De Cã são os Cuxes, Misaé, Meraim, Uge, Canaã. Aí vai dizendo que ele foi para a Síria e edificou Nínive, de Jebuseus, amorreus. E você vai ver lá depois, lá bem depois, Sodoma e Gomorra, lá bem depois, quando Moisés livra o povo do Egito, né? Você vê que ele vai entrar na terra de Canaã, a terra prometida. O povo de Deus tem que brigar com esse povo todinho, são descendentes de Cã, né? E os descendentes de Cã, não, de Sem está errado aí. Os descendentes de Sem são Eber, e a gente sabe que, né, são o que vai dar o povo de Deus. Né? Então, Gênesis 10, ele mostra aos antropólogos, não precisa nem ser crente, viu? Um cenário completo de como foi o povoamento na terra. Ele retrata 70 descendentes de Noé, 30 de Cã, 26 de Sem e 14 de Jefté, né? E aí a gente começa a entender. Por isso que os antropólogos, não são os crentes, começam a entender na terra prometida como é que ficaram os povos, né? Em vermelho estão os povos descendentes de Cã, os filisteus, pode olhar os amorreus, os em verdinho, os descendentes de Jafté, e os azulzinhos descendentes dos semitas, né, que se tornam depois hebreus, que são judeus, os semitas. Né? Então, isso, minha gente, como a Bíblia é cheia de detalhes, consegue mostrar aos antropólogos modernos como foi a distribuição e a geração dos povos. Né? Existe uma certeza, tanto de nós crentes em Deus, como das pessoas, os humanistas, os antropólogos, os historiadores, de como foi o povoamento da Terra. Todos, viu? Todos sabem que Adão e Eva, poxa, para mim é Adão e Eva, mas eles não chamam de Adão e Eva, não, mas Adão e Eva, eles surgiram, foram criados para mim, surgiram no norte da África e foram povoando dessa forma, olha, foram crescendo dessa forma, olha, foram peregrinando. E foi assim que, ao longo do tempo, eles conseguiram povoar
toda a terra. Eles chegaram na América do Sul através da Sibéria, ali, passando pela Rússia, Sibéria, chegaram no Alasca, descendo na América do Norte. Alguns povos, por exemplo, existem evidências que o Chile ali, a Argentina foi colonizada através da Oceania, povos da Oceania foram para a Polinésia, Ilha de Páscoa, e chegaram através de barcos ali. Então, a Bíblia mostra isso, né? Agora, tem mais um detalhe em Gênesis, capítulo 10, que a pessoa às vezes passa despercebido. Os filhos de Cã, aí Cuxi gerou Nirode, que começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor, daí dizer-se, como Nirode, poderoso caçador diante do Senhor. O seu princípio do seu reino foi Babel. Olha aí. Quem foi esse ilustre cidadão? Foi gente ruim, minha gente. Nirode foi gente ruim, né? E está na Bíblia, descendente de Cã, né? Há quase uma certeza, 99% dos teólogos acreditam que Nirode foi o idealizador, foi quem promoveu a construção da Torre de Babel, né? E isso está relatado no capítulo 11, né? Da construção, que todo mundo, veja, quando Noé sai da arca, Noé era uma família, todo mundo falava uma língua só, sabe? Por isso que a Bíblia relata que em toda a terra havia apenas uma língua e uma só maneira de falar. E os homens partiram para o Oriente, encontraram uma planície na terra Sinar e habitaram ali. Disseram uns aos outros: venham, vamos fazer tijolos e queimá-lo bem. Preparar tijolo. E os tijolos se viram de pedra, betume, argamassa e disseram assim: olha, vamos construir uma cidade e cujo a torre, o topo chega aos céus. Minha gente, é o mesmo pecado de Satanás, sabe? É chegar nos céus, ser igual a Deus, né? Eu vou me preparar para ser igual a Deus, sabe? E isso Deus não permite, não, mais não, né? Então, a Bíblia relata em linguagem simbólica que Deus não precisa descer, mas Deus é onipresente, onipotente, mas a Bíblia relata que ele desceu para ver essa cidade e Deus diz assim: eita, esse povo aí não dá certo com a mesma língua. E eles começaram a fazer, e não haverá restrição para tudo que eles tentarem fazer, porque eles se comunicam muito bem. Então, vou confundir a língua deles para que não tenha outro intento desse. E ali o Senhor fez, e aí misturou as línguas, e foi por isso que hoje nós temos várias raças humanas e várias línguas distintas, né? Os antropólogos dizem que nós temos a explicação espiritual. Os antropólogos dizem não que quando você, naquele povoamento que eu mostrei a vocês, que eles vão se separando, a distância entre um povo e outro faz com que a língua comece a ter gírias e outros tipos de fonética, e as línguas comecem a ser modificadas, enfim, de uma forma ou de outra, Deus mudou a linguagem. Hoje a gente tem francês, inglês, sueco, português, espanhol e por aí vai, né? E Babel, lá do Antigo Testamento, Gênesis, se torna a Babilônia. E Nirode, ele se torna o Deus Sol. Eita, Deus Sol, olha, Egito aí, olha. Né? Nirode se tornou um deusinho mesmo, sabe? Quando a gente estuda antropologia no seminário, e quando a gente estuda cultura das religiões, existe uma lenda de Nirode que ele se tornou um deus para os cananitas, da onde ele vivia, né? Ele teria tido relações com uma mulher chamada Semiramis, e nessa relação, essa Semiramis ficou grávida. E antes do filho nascer, Nirode morreu, e quando o filho nasceu, a mãe disse que o filho
era a reencarnação de Nirode, quer dizer, chamado Tammuz. Isso começa, olha, a religião da reencarnação já no Antigo Testamento, lá em Canaã, quer dizer que não é uma coisa de Allan Kardec aqui, de 1800, não, isso, a religião espírita já existe, com reencarnação, já começa lá no Gênesis, lá bem atrás, sobre Tammuz, que seria o filho de Nirode, ou a reencarnação do próprio Nirode, está lá descrito em Ezequiel, capítulo 8, versículo 14. Né? E isso se espalhou, veja, é, no Egito, Nirode tem outro nome, é Osíris. Semiramis tem outro nome, é Íris. E Tammuz tem outro nome, é Horus. Na Grécia, Nirode é Zeus. Semiramis é Afrodite e Tammuz é Eros. Em Roma, Nirode se chama Saturno. Semiramis se chama Vênus. E Tammuz é o Cupido, sabe? Então, você começa a ver o secretismo, a, o politeísmo surgindo e invadindo o mundo da época. Né? E sobre as gerações de Sem, o que foi que aconteceu? Né? A Bíblia relata, e depois que mostra Nirode, mostra Babel, que Deus não aprovou, mostra que essas são as gerações de Sem, né? Que ele teve a Faxade, que viveu 500 anos, e vai, teve Selá, Eber, que a gente viu que é Hebreus, Pelege, Reu, Heruge, Naó, Terá. Quem é? Termina o capítulo 11 de Gênesis, mostrando o nascimento de Abrão, né? Veja, Terá gerou Abrão, Naó e Arã. Terá teve Abrão, Naó e Arã. Continuando. E Arã gerou Ló. E morreu Arã. Terá ainda era vivo na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus. E tomaram Abrão e Naó mulheres para si. O nome da mulher de Abrão era Sarai. E o nome da mulher de Naor era Milca. E Milca era filha de Arã, ou seja, Milca era sobrinha de Narã, irmã de Ló, né? Porque nessa época não se davam, e não era para misturar os casamentos. E saiu com eles, Abraão, de Ur do Caldeus, para ir para a terra de Canaã. E vieram até Arã e habitaram ali. Então, vamos ver. Judeus, cristãos e muçulmanos hoje chamam Abraão de pai da fé. Né? Então, veja, eles moravam ali em Ur dos Caldeus. Hoje, Ur dos Caldeus é uma ruína lá no Iraque, lá onde Saddam Hussein vivia. Lá no Iraque era Ur dos Caldeus. E a Bíblia relata que Abraão saiu dali, ele ia para Canaã, mas ele antes passou em Harã, ali lá em cima, ele subiu. E isso foi mais ou menos 2.200 antes de Cristo. E aqui está as ruínas de Harã, na Turquia, hoje é Turquia, se você for visitar, você consegue ver aonde Abraão foi para lá para cima, passou um tempinho lá, né? E quando Abrão saiu, ele saiu com seu pai de Ur dos Caldeus, lá do Iraque, e foi morar lá em Harã. Aí foi quando, lá em Harã, Abrão recebe um chamado de nosso Deus, e Abrão, Deus diz assim: sai de tua terra, de tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu vou te mostrar. E vou te engrandecer, você vai ser uma bênção, os que te abençoar, eu vou abençoar, os que te amaldiçoar, quer dizer, eu vou cuidar de tu, Abraão, saia dessa terra, vai ser bendita todas as famílias da terra. E Abraão, rapaz, por isso que ele é o pai da fé,
não tinha ouvido falar de Deus, desse nosso Deus. Ele obedeceu a Deus sem conhecer nosso Deus. Pai da fé, minha gente. Ele saiu, como o Senhor tinha dito, e Ló foi com ele. Ele saiu de Abraão. Mas para que, Abraão, tu levou Ló? Ló? O Senhor disse assim, sai da tua terra e da tua parentela. Era para ter deixado Ló lá, mas ele quis levar, levou, sabe? Então, ele saiu lá de cima de Arã. Gênesis 12 diz que ele passou por uma terra de Siquém, foi até o Carvalho de Moré. Eita, é lá, ó. É onde, no Novo Testamento, surgem os samaritanos. Quer dizer, nem é no Novo Testamento, é lá depois da separação, lá da separação dos reinados. Lá bem depois, surgem os samaritanos. As 10 tribos vão lá para cima. Então, é lá. É onde, no Novo Testamento, Jesus é indagado pelaquela mulher, Senhor, onde é que a gente tem que adorar? Na Judéia ou no Monte Gerizim, que é o lugar que os samaritanos adoram? Era a samaritana perguntando. Jesus disse, mulher, tanto... Creia-me que a hora vem, que não é nem nesse monte, nem naquele, que você vai adorar o Pai. O Pai procura aqueles que o adoram verdadeiramente, em espírito e em verdade. Não é o local que... Porque havia essa diferença, mas você vê, Abrão sai de Harã e para lá um tempinho no monte Gerizim, né? Mas havia fome naquela terra e Abrão foi para o Egito, desceu mais ainda. Aí, quando chega no Egito, ele está chegando no Egito, e Sarai, ainda é Sarai, a mulher dele era muito bonita, olha que coisa, Abrão diz assim, olha, eu peço que você diga que você é minha irmã, porque se você disser que é minha esposa, o povo vai me matar para ficar contigo. Aí foi assim que aconteceu, sabe? E o faraó ficou, rapaz, ficou com Sarai, né? E o Senhor não gostou disso e feriu o faraó com pragas por causa de Sarai, né? Quando o faraó soube, né, disso, aí o faraó chama Abrão e diz assim, rapaz, o que é que tu me fizesse? Eu tomei ela por minha mulher, rapaz. Vai-se embora, rapaz. Que é isso, cara? Quer dizer, olha, eu estou indignado assim, porque Faraó teve Sarai como esposa mesmo, teve relação com ela mesmo, sabe? Né? Apesar de que, naquela época, a gente tem que entender essas coisas. Abraão sai de um lugar totalmente idólatra, sabe? Que sexo mesmo não era uma coisa assim muito cuidadosa, sabe? Não era. Então a gente precisa entender o contexto também, mas mesmo assim, Sarai tem relação, passa um tempo como mulher de Faraó, né? E Abrão, ainda em Gênesis 20, lá na frente, tenta repetir isso com Abimeleque, com o rei Abimeleque. Só que antes disso acontecer, ele já se chama, a Sara já não se chamava Sarai, já tinha havido modificação interior, que a gente vai ver isso, e o Deus não deixa, antes de o rei Abimeleque tomar Sara como esposa, Abimeleque diz assim, tu tá doido, eu quero não, sabe? Mas voltando a Gênesis 12, o faraó diz assim, vai-te embora, Abraão, eu quero peste para cima de mim, porque eu tomei tua esposa como mulher, né? Mandou ele de volta para a Judéia, sabe? E foi quando a Bíblia relata que Abraão subiu do Egito pelo lado sul e voltou. Ele não parou na Judéia, embaixo no sul, não. Ele voltou para onde ele tivera tenda, em Betel. Era bem próximo de Gerizim, né? E o resto da história de Abraão ainda é Abraão, e a jornada de Abraão a gente vê na próxima aula, porque
a gente, senão fica muito longa essa aula, né? As conclusões de hoje, né? Primeiro, depois do dilúvio, os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Ken, Cã e Jafté. Foram eles que repovoaram o planeta Terra. Segundo, Cã pecou contra o pai, né? A gente não sabe se foi um pecado mais simples ou foi um pecado grande, né? Isso não importa, pecado é pecado. E Deus, como Pai, nos ensina que a gente deve obedecer, honrar os pais e, por consequência, honrar e obedecer Ele, o Deus Pai. Por isso que ou o pecadinho de Cã, ou o pecadão, aquele grandão que eu falei a vocês, não importa, foi pecado. E Deus, e a gente entende, porque Noé, naquela hora, amaldiçoou Cã. A gente precisa honrar pai e mãe aqui na terra e, sobretudo, honrar o nosso Deus, o Deus Pai, né? Terceiro, um dos descendentes de Cã foi Nirode, que ele teve o mesmo sentimento de Satanás, quis ser grande, quis fazer algo grande, sabe? Para ser igual a Deus. Ele, na Bíblia, é um símbolo, é um tipo de Satanás, né? Para mostrar eu e você que a gente não tem esse tipo de, não tem que ter esse tipo de sentimento de querer concorrer igual a Deus e não querer chegar num monte de Deus no sentido de ser igual a Deus. A gente chega no monte de Deus com oração, com humildade. E isso não foi o sentimento de Nirode. Até a palavra que foi usada para Nirode de feroz caçador, em alguma tradução talvez você encontre, inclusive, a palavra Nefelim, que era um homem forte, feroz, sabe? Quarto, Gênesis relata dois descendentes importantes de Sem: Eber, que deu origem aos hebreus, e Abraão, que saiu de uma região idólatra, obedecendo um Deus que ele ainda não conhece. Isso foi demais, minha gente. Abraão saiu obedecendo um Deus que ele não conhecia, indo para um lugar que ele não conhecia. Saia daqui, saia de tua parentela, que eu vá para um lugar que eu vou lhe mostrar onde é. E eu vou te abençoar. Rapaz, imagina aí. Porque hoje a gente é crente, sabe? Mas vá para aquele canto. Para qual canto, senhor? Não, eu vou mostrar, eu vou mostrar. Mas, senhor, e como é que vai ser? Não, me obedeça que eu vou lhe abençoar. E Abraão obedeceu, sabe? E, finalmente, muitas vezes a gente não entende o propósito de Deus, mas os caminhos de Deus, no fim, são caminhos de vida. Em Gênesis, ele já mostra que o sangue é vida. Ele já aponta para Jesus Cristo. Amém. Deus sempre tem um controle e há um propósito para todas as coisas. Foi assim que eu acabei a aula passada. Basta confiar, obedecer, esperar. Ainda que tenhamos que fazer as coisas que nem sabemos aonde Deus vai nos levar. Teremos nas próximas aulas, então, Abraão se transformando em Abraão, a história de Isaac, Jacó e Esaú. Deus nos abençoe. Amém. Amém. Amém, irmão. Amém, amém. Maravilhosa aula. E agora nós colocamos Amém. de novo a aula para vocês acrescentarem, para vocês perguntarem.